Olá, boa tarde, 1º de junho e nesta edição, Taubaté inicia a coleta seletiva de lixo na cidade. E ainda, Polícia Civil divulga novas informações sobre um médico preso suspeito de matar a ex-mulher. E hoje é quinta-feira, você sabe, é dia de mostrar algum problema da nossa região e saber se houve mudança. Primeira edição do Band Cidade está no ar. Hoje a gente volta no tempo do trem. A linha férrea que corta a nossa região é movida de histórias, boas lembranças do passado. Mas o presente caiu no esquecimento. E qual será o futuro das estações de Taubaté, Cachoeira Paulista e Cruzeiro? A reportagem é de Márcio Correia e Claudinei Salles. Era para ser o cartão postal de Taubaté. Mas no coração da cidade, a estação ferroviária agoniza após décadas de abandono. É tão bonito o prédio, é antigo, é patrimônio da cidade e acaba acontecendo isso. A gente lastima que esteja nesse estado. É deplorável, mas fazer o quê, né? O terminal de passageiros, que já foi o mais movimentado entre São Paulo e Rio, está desativado desde a década de 1980. Sem manutenção, o tempo foi implacável. Em maio de 2015, o Instituto IS de Desenvolvimento e Sustentabilidade firmou convênio com o município para restaurar o prédio. A meta era investir R$4,5 milhões na transformação do local em centro de educação, cultura e turismo. A conclusão estava prevista para dezembro de 2016. 6 meses depois, somente o armazém foi restaurado. Os trabalhos orçados em R$620 mil estão na fase de acabamento. Conforme nós fomos fazendo o restauro, foi aparecendo algumas intervenções a mais do que nós esperávamos. Por isso, é natural que você atrase aí de 4 a 5 meses. Porém, a obra, já, como você mesmo disse, já está na fase final. Já por outro lado, da estação, o prédio da estação, ele fica no segundo momento, porque aí depende da Lei Rouanet. E para isso é o Ministério da Cultura, então isso não é uma coisa fácil e não é uma coisa rápida. Mas a gente já está avançando e existe a possibilidade desse ano ainda nós conseguimos a aprovação do Ministério da Cultura. Em Cachoeira Paulista, a imponência da estação, uma das mais belas do país, está manchada pelas pichações. A falta de cuidado destoa da importância do prédio, inaugurado em 1877. Aqui, a Estrada de Ferro do Norte se encontrava com a ferrovia Dom Pedro II, dando acesso aos principais centros urbanos do Brasil. Foi o principal ramal ferroviário durante o ciclo do café. Hoje, caiu no esquecimento. A construção está literalmente em ruínas e virou abrigo para usuários de drogas. Um prédio lindo desse, centenário, mais de 100 anos, nesse estado aí, né? Infelizmente, tá lastimável. Se restaurar, resolve o problema. Pô, dá para fazer um monte de coisa aí, mas infelizmente é complicado. Em 1998, a estação foi completamente desativada. Já são 19 anos de total abandono. Em 2013, foi elaborado um projeto para a revitalização deste lugar. Só que, até hoje, as propostas nunca entraram nos trilhos. As autoridades sempre fizeram vistas grossas e deram as costas para esse patrimônio histórico. Agora a prefeitura quer retomar o projeto de transformar a estação em centro cultural e turístico. O custo estimado é de R$60 milhões. Ele já fez um edital, tá, para que as empresas que se mostrem interessadas em restaurar esse patrimônio nosso aqui, em trazer algumas empresas que tragam recursos para o município. Em Cruzeiro, mais um exemplo de descaso com a história. A estação marcou a fundação da cidade em 1904, quando foi importante ponto de escoamento agrícola para São Paulo, Rio e Minas Gerais. Todas as pessoas que vinham de São Paulo, iam para o Rio, do Rio para São Paulo, do Rio para Minas, de São Paulo para Minas, tinham a obrigatoriedade de parar aqui para trocar de trem por conta da diferença de bitola. Então, devido a esse fluxo de pessoas, fez a localidade se desenvolver no que tange a hotel, no que tange a comércio,
benefício para atender essa demanda das pessoas que paravam aqui. Então, falar da cidade de Cruzeiro é falar inevitavelmente da estação ferroviária. A degradação começou após o fim do transporte de passageiros na década de 1980. Hoje, a construção está caindo aos pedaços e a rotunda de 1930, usada para manobrar locomotivas, está com as engrenagens enferrujadas por causa da falta de manutenção. Segundo o prefeito, um convênio de 2008 foi renovado com o Ministério do Turismo e a restauração começa ainda este ano. Todo esse trabalho, esse projeto vai estar sendo contemplado por meio de parceria público-privada. Então, com o recurso público que está vindo do Ministério do Turismo, que nós conseguimos recuperar com o nosso trabalho, nós vamos estar fazendo a estação. E por meio da parceria público-privada, o restauro dos outros patrimônios. Isso para esse ano ainda? Para esse ano, a previsão da estação central, né? Porque nós vamos ter que cumprir o prazo junto ao Ministério. E num prazo dos 4 anos, todo o complexo ferroviário turístico do município de Cruzeiro. Mas ainda há esperança. A estação central de São José dos Campos, reaberta em dezembro do ano passado, e a de Eugênio de Melo, que deve ser entregue nas próximas semanas, totalmente revitalizada, são exemplos de que a sociedade começa a valorizar a própria memória. Acredito, como otimista que sou, como historiadora que sou, que nas próximas décadas ou daqui a uma década, a gente conseguiremos perceber esses espaços na cidade de Cruzeiro, em Cachoeira, em outras cidades do Vale do Paraíba, as estações ferroviárias revitalizadas, diferente desse espaço que vemos hoje. Recuperar as estações é manter viva a memória de uma região muito importante. Quase um ano depois do acidente na Mogi Bertioga, que matou 17 estudantes de São Sebastião, além do motorista, a Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público contra 2 sócios e uma funcionária da empresa de ônibus União do Litoral. A acusação por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, se baseou no inquérito policial que apontou negligência na manutenção do coletivo. Os 3 ainda vão responder por lesão corporal. O acidente foi no dia 9 de junho, quando o ônibus que transportava os estudantes capotou na rodovia quando retornava para São Sebastião. Por meio de nota, o advogado que representa a empresa União do Litoral, Antônio Felisberto Martinho, informou que nenhum dos acusados ainda foi intimado pela Justiça. Mas como eles têm direito à defesa, irão se manifestar nos autos do processo. A seguir, começou hoje a coleta seletiva em Taubaté. Apenas 18% dos municípios brasileiros têm esse tipo de serviço. Band Cidade volta em instantes, agora 1 da tarde, mais 3 minutos.